Estamos iniciando o nosso momento com a palavra de Deus. Queremos pedir ao nosso Senhor que nos ajude, que nos guarde, que nos conceda o seu Espírito, que nos ajude a entender o momento grave que nós estamos atravessando no mundo, especialmente aqui no nosso Brasil, quando a pandemia do coronavírus ela está começando a se fortalecer e vem trazendo preocupação a todas as famílias, inclusive as nossas. Nós queremos saudar os nossos amados de todas as cidades onde a palavra está chegando, especialmente as nossas comunidades, que o bom Deus possa abençoar e guardar o nosso povo de todos os tormentos. Antes de nós iniciarmos, gostaríamos de falar um pouquinho com os irmãos sobre essa pandemia. Aqui no Brasil nós temos acompanhado a evolução dos casos e nós tivemos no dia de ontem 1.200 casos de pessoas que estão infectadas com esse vírus. Parece que a evolução da enfermidade aqui no nosso Brasil, ela é semelhante ao que está acontecendo na Itália, mas os vetores apontam que a epidemia aqui, ela é mais branda. Parece-me que é em torno de 40%. Esperamos em Deus que a evolução desse processo se torne mesmo mais brando. E para isso nós precisamos da colaboração de todos. Os irmãos devem estar acompanhando as autoridades que têm pedido a todos nós para ficarmos em casa. Nós precisamos fazer aí uma quarentena. Em cada local eles estão pedindo um determinado tempo. Nós precisamos nos resguardar, permanecer nos nossos lares, para que esse vírus ele não seja transmitido por nós a ninguém e nem a gente venha a se contaminar com essa doença andando aí pelas ruas. Nós sabemos que este vírus ele tem um grande poder de propagação. Ele por vezes acontece de não trazer sintomas para as pessoas e elas saem aí pela sua atividade diária esparramando esta doença. E daí a gravidade desse momento que vai envolvendo a nossa sociedade. E nós, como povo de Deus, precisamos nos ater à orientação das autoridades do nosso município, do nosso estado, e as autoridades federais, para que a gente colabore, para que nós façamos a nossa parte para deter a expansão dessa enfermidade. Nós queremos dizer aos irmãos que uma das regras estabelecidas pelo governo foi de que nós fechássemos as nossas reuniões. No que toca às comunidades, às igrejas, os cultos foram proibidos por causa da proximidade das pessoas e do risco de contaminação. Então, nós temos que, evidentemente, participar deste esforço. Todos nós sabemos que é um pouco difícil sair da nossa rotina, mas nós vamos descobrir coisas importantes nesse isolamento que vamos passar aí alguns dias e talvez alguns meses. Nós vamos descobrir que nós vivíamos uma vida, e a gente tem falado muito aqui nas nossas pregações, uma vida quase que de escravos, né? De um sistema que nos rouba a oportunidade de nós convivermos uns com os outros, de conversar uns com os outros, de praticarmos o verdadeiro amor, né? Aquele amor de Deus para com os que estão mais próximos de nós. Esse isolamento, com certeza, ele vai nos fazer aprender muitas coisas
importantes. Nós queremos pedir aos nossos amados que continuem nos acompanhando todos os domingos, às 20 horas. Nós vamos fazer uma transmissão e vai ser um momento de convivência, de comunhão dos nossos espíritos, das nossas almas, com o Espírito do nosso Deus, que haverá de nos ajudar e de nos assistir em todas as coisas. Não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade que nós temos perante o nosso próximo, perante os nossos familiares, perante os nossos irmãos de humanidade. Não podemos deixar de ajudar a todas as pessoas, observando, evidentemente, os cuidados aí com o nosso isolamento, com a nossa quarentena. Então, temos responsabilidades perante o nosso próximo, perante o nosso povo e perante a sociedade aonde nós estamos inseridos. E é mais grave ainda porque nós somos o povo de Deus, e se somos o povo de Deus, certamente a responsabilidade nossa é ainda maior, porque temos que entender que essas coisas que estão se passando, elas estão sob o domínio do nosso Deus. Elas estão sob o domínio do nosso Pai. Nós, em nossos estudos, temos afirmado aqui que todas as coisas estão imersas na mente divina. E seria estranho alguém imaginar que está acontecendo algo tão grave na Terra, no planeta, em todos os países, e que isso não tivesse permissão do nosso Deus. Nós sabemos que Deus controla todas as coisas, inclusive o mal. E se isso está acontecendo, com certeza há um motivo para isso. E não é para castigar ninguém, não. Precisamos entender que Deus está promovendo o mundo. Nós sabemos que o reino de Deus está perto. Não deve tardar, certamente, irmãos. O reino de Deus está se aproximando e com ele os graves eventos que virão sobre a terra. Nós sabemos pelas profecias que a morte iria entrar no mundo. E depois dela viria mais transtornos ainda pela influência dos infernos. Não estaria o mundo agora sendo envolvido pela morte? Porque o desespero é geral. As pessoas, crentes ou não, estão desesperadas por causa da morte. Os pastores estão em silêncio porque eles não entendem o que está acontecendo. Mas nós que somos o povo de Deus, temos entendimento, o Senhor tem nos ajudado a entender melhor as grandes questões da vida. Com certeza, nós seremos chamados para servir. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Todos nós, homens, mulheres, jovens, todos nós somos servos do Deus Altíssimo. E seremos, no tempo devido, convocados para darmos o nosso testemunho diante do mundo, diante desta humanidade que não sabe ainda separar o que é a mão esquerda da direita. Infelizmente, o que está havendo no mundo é produto daquilo que o homem vem semeando há muito tempo, deixando de lado os santos ensinamentos do nosso Deus, do Deus de Israel, ou distorcendo os seus ensinamentos, como a gente vê frequentemente. O momento é, pois, de muita gravidade. Vamos confiar no nosso Deus, com certeza, lembrando das palavras do nosso Paulo, que dizia que nós existimos, nos movemos e vivemos em Deus. Nada acontecerá se não for pela permissão do nosso Pai. Vamos, assim, observar tudo o que está acontecendo, viver esses dias que para nós serão dias diferentes. Nós temos que nos preparar para passarmos 2, 3 ou 4 meses separados da vida que tínhamos. E vamos ter que, com isso, aprender a viver de um modo diferente. Viver como talvez nós deveríamos viver, orientados pela palavra do nosso Deus. Eu queria pedir aos irmãos que tomassem alguns cuidados, especialmente com aqueles
que vão sair de casa para fazer compras, que procurasse comprar o necessário para 1 ou 2 semanas, evitando assim o desabastecimento, porque todos precisam comprar. E não há nenhum risco de desabastecimento se nós comprarmos de uma forma equilibrada. Só haverá desabastecimento se todo mundo quiser fazer um grande estoque. Se houvesse um caso de furacão, algo terrível que estivesse vindo sobre a terra, em que não haveria mais comida, até seria justificada a atitude das pessoas em desespero procurando juntar comida aqui e ali. Mas não se trata disso. Os meios de produção e de distribuição de produtos estão funcionando perfeitamente bem. E não é por causa da pandemia que esses meios eles vão parar. Portanto, vamos ter responsabilidade também nessas coisas, pensando que outras pessoas precisam também comprar e sobreviver. Nós somos o povo de Deus e nós, de uma forma diferente das pessoas comuns, precisamos agir com equidade. Eu quero pedir, pois, a esses irmãos que façam isso com cuidado. E ao retornarem à sua casa, também tem um procedimento de desinfecção. Seria uma boa atitude da nossa parte deixarmos ali fora da nossa casa os nossos sapatos. Quem sair na rua, deixar o seu sapato ali na garagem ou no saguão do prédio onde você vive, para não levar para dentro de casa bactérias, sujeira. E você ter a sua roupa de sair, uma roupa separada aí para você poder ir na rua, fazer as compras que forem necessárias. Todo cuidado é pouco nesse tempo de pandemia. Nós somos o povo de Deus, sem dúvida. O Senhor está olhando por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Mas a fé e a confiança no Deus de Israel não dispensa os cuidados. Porque o diabo ainda está no mundo, vamos dizer assim. É uma forma simplificada de nós dizermos que o mundo ainda está imerso na ignorância. E por isso nós podemos sofrer as consequências dessa ignorância. E sendo assim, cabe a nós continuarmos firmes na nossa fé, mas observando também todos os procedimentos e todas as cautelas para que nós não sejamos agentes de contaminação daqueles que estão próximos de nós e de nenhum outro cidadão. Tenhamos, assim, cuidado. Vamos seguindo aos domingos, sempre conversando sobre algum ponto importante para a nossa sobrevivência. Nós vamos fazer aqui uma abordagem acerca das Santas Escrituras. Não vai ser uma pregação, conforme os irmãos estão acostumados, porque a gente, para pregar, precisa de ter um público, e nós não temos público aqui presente, devido ao impedimento das autoridades. E a pregação, ela implica a presença do Espírito para falar ao povo. Então, nós vamos usar aqui de um outro recurso, que é semelhante ao que nós fazemos no estudo, e pedir a Deus que nos conceda um espírito de aprendizado, um espírito que possa nos confortar, que possa nos ajudar a entender as Santas Escrituras. Não vamos nos alongar, porque não é essa a proposta desse momento com a palavra de Deus. Mas vamos ler um pouquinho dos textos apresentados por nós, pelo nosso Salvador, né? Pelo Senhor nosso, que há muitos milênios vem acompanhando o nosso povo, vem acompanhando Israel, para que, no momento certo, ele venha a ensinar às nações os caminhos da sua felicidade, os caminhos definitivos, né? Poderíamos dizer aí da felicidade sustentável. Nós escolhemos para esses dias o livro do profeta Isaías. Nós vamos ler aqui algumas passagens e comentar com os irmãos antes de nós fazermos a nossa oração final para que Deus venha nos fortalecer e nos ajudar a estarmos devidamente preparados e credenciados para enfrentarmos aí a tal da pandemia, sem medos, mas com os devidos cuidados. O capítulo 2 do profeta Isaías, eu quero pedir aos irmãos que abram as suas escrituras. Vamos lá no capítulo 2 do profeta Isaías, onde ele
ele fala aqui sobre a missão do povo de Deus. Vamos fazer uma leitura rápida entre os versículos 1 e 4. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada mais contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. A palavra é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus aqui, através do profeta Isaías, refere-se à casa de Davi, e é Judá. Essa casa que, com certeza, estará à frente desse movimento de renovação da vida, que está, a nosso ver, começando a chegar na sua conclusão. Porque quem deu início a isso foi o Cristo, quando veio ao mundo para poder estabelecer aqui a ressurreição dessa humanidade. A humanidade jaz morta nos seus pecados. O Senhor veio para salvá-la, para tirar este mundo da morte para a vida, de modo que a civilização possa seguir, possa ir em frente no desejo de encontrar sua felicidade. E certamente a civilização encontrará essa felicidade. Mas, infelizmente, o homem, ele descartou Deus. Ele fala em Deus, mas não anda segundo os propósitos de Deus. E o mundo não poderá ser feliz. Não haverá civilização enquanto o homem não entender que as bases da vida, elas precisam se sustentar nas leis naturais, que são as leis de Deus, que não são leis religiosas. Nós temos afirmado, graças a Deus, o Senhor tem nos mostrado nos últimos anos que a ciência de Deus são as leis da criação. E nós precisamos viver segundo as leis de Deus. Meditar, ler, compreender, entender o propósito de Deus ao revelar os ensinamentos pelos profetas, pelo seu povo, Israel. Segundo as promessas, é esse Israel, esse povo, somos nós que no futuro indicaremos os caminhos para o mundo, para que coisa como esta pandemia que está aí ocorrendo não venha mais acontecer, com certeza, irmãos. O Senhor nosso Deus não quer o mal para o mundo. Ele permite que o mal aconteça para que o homem possa tomar consciência de que ele não pode caminhar pelos seus próprios pensamentos, nos seus próprios caminhos. Ele precisa confiar em Deus e caminhar nos caminhos de Deus, porque o homem está contrariando as leis da natureza, que são as leis do próprio Criador, as leis do nosso Pai. Isso não pode ser feito, porque as consequências são danosas como estas que nós estamos observando na atualidade. Isso é só o começo de uma grande confusão. Os irmãos podem ter certeza. O nosso Deus, pois, segundo o profeta Isaías, ele levantará Judá e Jerusalém como o ponto para onde se encaminharão todas as nações. Acontecerá nos últimos dias, versículo 2, que se firmará o monte da casa do Senhor, porque não se firmou ainda. Ninguém respeita, por exemplo, o Israel dos nossos dias, o Israel geográfico. O mundo não se interessa. Ninguém respeita as coisas sérias de Deus.
A palavra de Deus, com toda a sua seriedade, não é respeitada por ninguém, não é de interesse de ninguém. Portanto, a casa de Davi, a casa do Senhor, que é a casa do Cristo, que é a casa de Adonai, ela não foi ainda estabelecida, mas ela se firmará no monte, no cume dos montes, acima de todos os outros montes. Quem são os outros montes? As demais nações, os montes, os outeiros, e concorrerão a ele, a este monte, ao monte Sião, a Israel, concorrerão todas as nações. Irão muitos povos, versículo 3, acompanha comigo, irmãos, porque é importante, nós precisamos entender os planos do nosso Deus, porque eu acredito que nós estamos vivendo um movimento apocalíptico. O que está acontecendo no mundo hoje, esta pandemia, a morte entrando no mundo, assustando todas as pessoas, inclusive colocando em xeque o ensinamento dos pastores, dos padres, dos teólogos. A morte está entrando no mundo de uma forma em que não tem explicação, irmãos. Não tem explicação, eles não têm explicação. É um movimento apocalíptico, com certeza. E nós temos que entender que fazemos parte dessas mudanças e que Deus está nos preparando para grandes coisas. O reino está se aproximando, isso deve ser motivo de alegria para nós. Eu quero ter certeza. Penso que Deus nos ajudará a ter essa certeza, porque até para crer nós precisamos do nosso Deus. Veja só, irmãos, como somos pobres, como nós somos pequenos. Eu quero crer que o reino não deve tardar. Nós precisamos nos alegrar com isso. Deus cuidará de todos nós. Durante esta peste que está sobre o mundo, não só sobre ela, nós temos mais coisas a viver ainda, mais dificuldades a enfrentar antes que o reino venha chegar. Bem, estamos apenas dando os primeiros passos. Eu acho que esse é um dos primeiros movimentos mais evidentes que começa a colocar em xeque, começa a colocar em dúvida aquilo que o homem fez até hoje e que iludiu as nações. Irão muitos povos, pois, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. Quer dizer, o mundo vai cair em si. E para isso, evidentemente, haverá uma tragédia, um transtorno enorme. Eu penso que a pandemia é só um movimento de diversos movimentos que vão acontecer de conscientização. Eles irão até Judá, até Jerusalém, para dali tirar instruções. Quais são os caminhos a serem seguidos? Eles vão tomar consciência, os irmãos podem ter certeza disso. Porque essa é a vontade do nosso Deus. E ele, o nosso Deus, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Veja o trabalho que vai ser feito, irmãos. Nós precisamos perceber a grandiosidade dessas coisas e não temermos a morte, temermos a perseguição, o perigo. Não teria nos chamado o Senhor, nos alistado nos seus exércitos e deixar-nos sermos vítimas da ignorância desse mundo, dos perigos desse mundo, sem cuidar de nós? É claro que não, irmãos. Evidente que não. Nós podemos ter a certeza que o Deus de Israel está zelando de nós. As passagens são muitas. Jesus disse: colocareis a mão sobre as serpentes, elas nada farão. Se tomardes algo que tem veneno, nada acontecerá. Evidente, nós vamos sair por aí sem ter cuidado e colocando a mão nas serpentes. Mas é para a gente saber que o Deus de Israel, ele está cuidando de nós, de uma forma que a gente não compreende, de uma forma que foge à lógica, que foge à inteligência. É nisso que nós precisamos centrar a nossa fé, irmãos. Ele julgará entre as nações, repreenderá a muitos povos. Ele vai converter as espadas, que são as armas de guerra, em enxadões e lanças. Está falando de tudo aquilo que o homem hoje cria. Irmãos, são bilhões de dólares criados no mundo por todas as nações, pelas grandes nações,
para manter os seus armamentos em dia. Com esse dinheiro, se acabaria com toda a miséria e desgraça desse planeta. Mas ninguém se interessa porque querem manter o poder. É claro que haverá consequências. Então as nações, elas vão ser repreendidas por Deus. Está começando agora. Nós vamos ver. As nações serão repreendidas por Deus. E ele vai ensinar as nações a converter as suas armas em instrumentos que possam trazer paz para a humanidade. Trazer futuro definitivo, justiça para todos os povos. Veja como estamos envolvidos com uma coisa tão séria, tão grave, que é o futuro, que é a felicidade desse mundo, desse planeta, irmãos. Nós estamos há muito tempo com o Senhor. Ele vem cuidando de nós ao longo de todas as gerações. Já enfrentamos guerras, já enfrentamos perseguição, já enfrentamos pestes. Essa não é a primeira, não. Já enfrentamos muitas situações. Mas nós temos o nosso Deus que está nos guardando e nos protegendo. E se o nosso Deus quiser tirar a vida de algum de nós por algum motivo, nós sabemos que a morte é só passagem de um para outro lugar. E um aguardo de retorno certo, para seguirmos no processo de transformação da nossa vida e da vida desse mundo. Essa é a lei natural. Então, não vamos temer e saber que tudo está andando segundo a vontade do nosso Deus, do Deus de Israel, do nosso Pai, em quem nós precisamos depositar plena confiança. Eu diria até cega confiança, porque às vezes nós não entendemos o que Ele faz e precisamos aceitar tudo que o nosso Deus faz, porque é para o nosso bem, é para o futuro do nosso povo, é para o futuro desta humanidade. Não está em jogo o futuro pessoal de nenhum de nós. Eu tenho certeza que se fosse para a felicidade de cada um de nós, ou de um só de nós, Deus transformaria a nossa vida, uma vida de paz e de plenas realizações. Mas não, está em jogo a felicidade da humanidade, dos povos. O fim de todas as injustiças. Nós temos que participar de algo tão maravilhoso. Uma nação não levantará mais espada contra outra nação. Nem aprenderão mais a guerrear. Isso é muito claro para nós. É a palavra de Deus, é a verdade. Nós possamos assim participar efetivamente da chegada deste reino maravilhoso. Nós estamos saudosos dos nossos queridos irmãos, das comunidades onde nós já estivemos e visitamos. Esperamos que Deus nos ajude e que em breve nós possamos novamente poder nos visitar e falarmos de coisas tão importantes para o nosso aprendizado, como filhos eternos do nosso Deus, como almas eternas que nós somos. Se Deus quiser, estaremos em breve juntos. Enquanto isso não acontece, vamos abrir os nossos canais de comunicação. Ainda bem que hoje nós temos a internet que nos facilita o contato, quase que diário. Nós temos a rádio que está sendo mantida no ar ainda, né, para os irmãos. E a rádio tem pregações, tem músicas. Você vai ficar em casa, ouve a rádio, leia um bom livro, leia as Santas Escrituras, ore junto com seus irmãos, com a sua família, converse, brinque um pouco, cuide da casa, pequenas coisas que você pode fazer que vai dar a você a noção de uma vida que você faz muito tempo que não tem contato, que é a verdadeira vida, é a vida em família. Vamos aproveitar, então, esses momentos que o mundo nos deu, né? Podemos afirmar que o mundo nos permitiu, porque é ele que nos escraviza, nos permitiu ficar alguns meses em casa, juntos. Que coisa maravilhosa é isso para nós, irmãos. É uma grande oportunidade. Esperamos que você aproveite essa oportunidade. Nós estaremos juntos, se Deus quiser. Todos os domingos aqui, enquanto for possível, nós faremos a transmissão para os irmãos. Estaremos unidos, orando e clamando. Se você estiver passando por alguma dificuldade, você pode entrar em contato conosco aí através da nossa página na internet, escrever para cá, a gente fala com você, se for necessário. Nós falamos com você por vídeo e podemos te ajudar na superação das seja o que for que estiver te incomodando, tá bem? O
povo de Deus precisa dar testemunho desse amor maravilhoso. Nós temos recebido gratuitamente da parte do nosso Pai. Através de Jesus, através de Adonai, temos recebido. É o mesmo Senhor. Esse amor abundante, misericordioso, que não cobra nada de nós. É um amor que nós precisamos distribuir a quem nós pudermos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar pelos nossos irmãos, na certeza de que o Deus de Israel haverá de cuidar de cada um de nós. Eu peço aos nossos amados irmãos que nos acompanhem na oração de encerramento, para que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude. Senhor nosso Deus, Pai de grande misericórdia e bondade, concede-nos a nós, o teu povo, ao teu Israel, as tuas bênçãos, cubra-nos, Senhor, com a tua sabedoria, nos dê a paciência necessária para atravessarmos esses dias difíceis e trabalhosos. O teu amor misericordioso se derrame sobre toda essa humanidade, sobre essas nações, meu Deus, que estão assustadas com a presença da morte. E de tudo, como o Senhor sempre faz, o Senhor possa tirar o bem e possa dar a esses homens e mulheres que estão vivendo esta grande prova, os ensinamentos necessários para compreender que nós não podemos viver longe de Ti, ou viver segundo os nossos próprios pensamentos e de acordo com os nossos próprios caminhos. Que nós possamos conhecer, ó Deus de Israel, as Tuas veredas, a sua paz, a sua bênção, a sua coragem, a sua firmeza permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós nos despedimos dos nossos amados irmãos, esperamos que na próxima semana nós estejamos juntos novamente para aqui congregarmos e recebermos do nosso Pai as mais santas bênçãos. Amém.